Bem, Léo, Gabriel, boa tarde mais uma vez aí. Terceiro episódio que a gente está gravando para o nosso Vetrocast. Hoje, o tema que eu particularmente até queria trazer para a gente conversar é sobre o básico bem feito numa venda de SaaS. O que eu estou chamando de básico bem feito, né? Uma das coisas que a gente mais faz aqui dentro da consultoria é cliente oculto. Até porque no nosso processo de vendas envolve cliente oculto. Durante a consultoria a gente tem que fazer também, né, ver call de vendedor. Então eu já devo ter assistido mais de 500 calls diferentes de pessoas vendendo diferentes tipos de SaaS. E os erros mais comuns são sempre mais ou menos os mesmos, né? Então, claro que quando a gente pensa em exponenciar muito o resultado, falar assim, nossa, eu quero que o meu SaaS venda 5 vezes mais, vai ter uma montagem mais estratégica, tem várias coisas que têm que ser corrigidas. Mas para você pegar o ponto que você está agora, sem ter que necessariamente já passar por uma grande reformulação e já começar a vender 10, 15% a mais, tem vários ajustezinhos, né, que podem ser feitos, que são erros que estão sendo cometidos e que, cara, muda isso daqui, o resultado já pode vir. Então eu queria dedicar o episódio de hoje basicamente a falar disso, do que a gente mais vê o pessoal errando ali, principalmente nas fases de pré-venda e venda, né, o que o SDR não faz, ou o que o closer faz e por aí vai. Também elogiar aspectos que normalmente são positivos. E a gente pode... Aí a gente vai para onde a gente quiser aqui, né? Se quiser falar do marketing, do pós-venda, do funcionamento como um todo, mas a ideia é serem dicas práticas e fáceis para o pessoal já pegar, já puxar uma reunião segunda-feira aí com o time, conseguir fazer um ajuste pontual e já começar a ver o resultado entrando de cara. O que você sugere aí para a gente começar esse papo ou eu vou jogando informação aqui para dentro da mesa? Cara, pode... Assim, obviamente a gente pode começar tanto falando de SDR ou de Closer, mas acho que depois o Gabriel pode trazer alguns pontos voltados também. Às vezes o básico de uma análise de dados não muito complexa ali para conseguir acompanhar taxas de conversão necessárias, enfim, algo nesse sentido. Mas pode ficar à vontade, Rodrigo, que aí você vai trazendo alguns pontos e a gente vai Ó, então complementando. vou começar aqui. Só para seguir uma linha lógica, vamos pegar pela pré-venda primeiro, né? E aí, eu acho que o principal ponto é a falta de compreensão de qual é o verdadeiro papel que o SDR tem. E aí tem processos e processos, mas o que o SDR tem que fazer no final de contas? Básico bem feito aqui do pré-vendas de SaaS. Né? O SDR ele precisa cumprir dois papéis, filtrar e qualificar. Então, ele tem as duas missões. O que é filtrar? É descobrir se determinados aspectos do lead estão de acordo com aquilo que a gente quer avançar dentro do nosso funil. E o que é qualificar? É conseguir alimentar o lead com informações que aumentem o interesse e gerem demanda para ele ter maior probabilidade de fechamento na etapa posterior. É muito comum ver ou uma ou a outra, mas muitas vezes não ver as duas. Então, o que é o cara que não filtra? É aquele processo que ele é muito direto. Então, a pessoa chega no WhatsApp ali ou no telefone do SDR, fala, opa, tudo bem? Me cadastrei aqui, quero conhecer a plataforma. Maravilha, fulano, vamos então já marcar a sua demonstração da plataforma para sexta-feira, 2 horas da tarde? Então, calma, não fez nenhuma pergunta, não fez nenhum filtro, não sei quem é essa pessoa que está passando para a próxima etapa. Esse é um erro, normalmente, de não filtrar. Daqui a pouco a gente pode explicar um pouquinho como que faz para descobrir o que tem que filtrar e tudo mais, né? Na parte de qualificação, é muitas vezes o contrário. Então, a pessoa ela até te faz algumas perguntas, ó, deixa eu me certificar aqui, você é uma empresa do nicho tal, né, que é o nicho que o SaaS atende. Ah, eu sou uma empresa do nicho tal. Legal, você tem pelo menos 10 colaboradores? Ah, eu tenho pelo menos 10 colaboradores. Maravilha. Então é isso, vamos agendar a sua call? Então também está errado, porque você até, beleza, fez um papel, filtrei, né, fiz algumas perguntas para garantir que está dentro do ICP que a gente busca, mas também a pessoa ela pode até topar a call, só que ela vai chegar na call também meio crua. Ela vai chegar ali meio, tá, eu sei o que é, eu me cadastrei, mas também não estou tão interessado. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está jogando um peso muito maior na mão do closer. Porque agora o closer ele vai ter que se desdobrar para tirar tudo ali e tal, e ele tem pouco tempo para apresentar a plataforma, fazer todo o processo de venda. Então, o básico bem feito do SDR seria implementar dentro do seu processo o filtro e a qualificação para a gente passar quem faz sentido e passar quem faz sentido com um nível maior de interesse do que quando ele chegou para a gente. Isso já de cara eu não vejo muito. E aí, quero que vocês vão agregando aí essa conversa. Acho que tem um aspecto bem interessante para a gente trazer, dentro ainda de pré-vendas, voltado para o SDR, para o trabalho dele, de filtrar e qualificar. E, assim, a gente sabe também que existem diferenças de posicionamento do SaaS. Então, tem SaaS que trabalham com volume muito alto, outros SaaS com volume mais baixo de leads ali diariamente e tal. Isso influencia na maneira com que o SDR vai filtrar e qualificar. Então, assim, os aspectos base, né, para você realmente
estruturar uma rotina, para quem tem mais lead, para quem tem menos lead diário, isso influencia bastante. No caso, assim, eu gosto sempre de falar assim, daqueles casos em que tem menos lead no dia a dia, que realmente tem, digamos assim, mais tempo para o atendimento mais qualificado, é interessantíssimo que realmente se faça de uma forma um pouco mais artesanal, né? Que a gente vê vários casos, né, e elogiando muitas empresas mesmo, que vê que a gente entra em contato com o cliente oculto, conecta com a gente no LinkedIn, manda conteúdo para fazer follow-up. Então, assim, pensar mesmo, poxa, quem que é esse cara que tá vindo conversar? O que ele realmente faz? Onde que ele trabalha? Deixa eu pesquisar um pouco mais sobre essa empresa aqui. Pô, se estou com tempo, realmente deixa eu pedir aqui uma ligação, ver se faz sentido. Ou até mesmo, ligação está um pouco complicada, mas vou mandar um áudio mais explicativo, querendo trazer ele mais para a conversa mesmo, trazer mais energia para aquele momento. Então, assim, essa é uma visão para quem tem menos lead ali no dia a dia, está com um pouquinho mais de tempo realmente. E tem o outro lado, que volta mais para quem tem um volume muito alto. Poxa, Léo, eu tenho 80 leads por dia, 100 leads por dia, não estou conseguindo aqui realmente conversar muito. Eu tenho que fazer um pouco mais direto, um pouco mais pragmático. Aí entra todo aquele que é o principal ponto assim, que começa ali na minha visão, que é estruturar uma rotina do dia. Poxa, eu começo a trabalhar às 8 horas, eu faço X, às 9 horas eu termino e faço outra tarefa, para realmente que você consiga cumprir tudo que você precisa, né, dentro de todos os papéis do SDR. Então, assim, tem tanto esse lado de, olha, eu tenho que filtrar, eu tenho que qualificar, e eu tenho também que entender, olha, qual que é a minha realidade? Eu tenho muito lead para atender ou não tenho tanto assim? Então, é algo que eu tenho que estar vislumbrando ali, tem que estar pensando no dia a dia também. Acho que você pincelou mais um aspecto do básico bem feito, que aí mais básico ainda, né? Que é a divisão de funções bem estabelecidas. Então, a gente também vê muita empresa que ainda tenta insistir num modelo de um mesmo funcionário que faz várias frentes simultâneas. Uhum. Isso vai gerar esse tipo de problema, porque a organização da rotina é mais difícil, tudo é muito mais difícil. Se você faz 3, 4 papéis ao mesmo tempo, é possível que nenhum deles esteja sendo realmente bem feito e bem executado. E aí a gente está se referindo a vendedor que é ao mesmo tempo SDR e closer também. Então o cara agenda a demo para ele próprio, entra na call, faz o processo, volta, faz o follow-up, isso eu acho que é um problema. E a gente também está falando de empresas que têm ambos, né, inbound e outbound, e colocam o mesmo SDR para fazer as duas questões, que eu também acho que é um problema. A dinâmica de uma prospecção ativa é muito diferente da recepção de lead, tanto em termos de script, quanto em termos de fluxo de cadência, quanto em termos das skills necessárias mesmo para fazer uma conversão. E fica muito confuso, né? Na prática, o que a gente vê? Toda vez que aperta um pouquinho no inbound porque gerou um pouco mais de lead, larga o outbound. Uhum. E outbound largado em pedaços, ele não gera resultado. O outbound é consistência. Exato. É melhor toda semaninha 20 ligações do que, essa semana eu tiro lá, faço 200 ligações, fico 10 semanas agora sem ligar. O número, né, o volume é o mesmo, mas a diferença de efetividade no processo é totalmente diferente. O básico bem feito, então, na minha cabeça, é justamente a definição de funções. O SDR, o pré-vendedor, né, ele filtra, qualifica e não mistura com as funções do closer, né? Porque a gente vê, eu não tenho o dado para trazer aqui agora, mas assim, com certeza, mais de 70% dos SaaS que a gente vê, o SDR ele tenta fazer a função do closer, né? Então, na própria call com o SDR, ele já te traz funcionalidades da ferramenta e aí vamos agendar com o closer para fechar e tal. Então, tem uma diferença muito grande, assim, ele acaba invadindo a área do outro, né? Cara, ponto importantíssimo esse que você trouxe, porque, de fato, quando que isso acontece, né? Quando a empresa não delimita muito bem as funções de cada um. Então, o cara não está entrando na função do outro porque ele está a fim de trabalhar mais, ele está fazendo isso porque ele acha que a função dele é essa. E aí entra em vários aspectos. Então, por exemplo, pergunta que o pessoal faz muito. SDR deve ou não deve falar o preço? Primeiro, varia do produto, varia do que a gente está vendendo. Então, não tem regra exata, não. E se existe um preço fixo também, né? Se existe um preço, se não vai ter que ser um negócio personalizado, que realmente o closer vai ter que ver. Agora, minimamente, passar uma referência, passar uma margem, é legal. Então, a SDR já pode começar por ali. Só que tem hora que o SDR vai passar a margem, nossos planos começam a partir de tanto. E, naturalmente, o lead começa a fazer perguntas mais específicas. Não, mas no meu caso aqui, são 10 usuários que nós vamos colocar, quanto vai ficar, e etc. E o SDR tem que entender que, olha, aí já não é a sua alçada. Não é o seu momento de começar a responder perguntas super específicas. Você só tem que qualificar para agendar a call. Por quê? Porque o closer terá muito mais recursos à disposição para quebrar possíveis objeções. O cara está numa call de vídeo, 30, 40 minutos à disposição do tempo com a pessoa,
com recurso visual, né, a favor dele, né, ali com a plataforma sendo demonstrada. No telefone você tem muito menos recurso. Então não é porque a gente também não acha que você, SDR, não é capaz. Você de fato não está sendo preparado e treinado para isso. Você está sendo treinado para qualificar e agendar call, e ele está sendo treinado para isso. Mas 2, ele vai ter mais recurso à disposição mesmo. E aí a gente já viu de tudo, né? Eu já vi SDR até no meio da ligação de qualificação, o cara começando a ter dúvidas mais específicas, o próprio SDR. Não, vamos entrar numa call de vídeo aqui agora? Não. Sua função é agendar para o outro. Mesmo você se sentir muito confiante, é bom, essa confiança é boa, mas a gente tem processos, né? Então acho que o básico bem feito passa muito por esse respeito da função de cada um. E da mesma forma que você não quer pisar na função do outro, você também não quer deixar funções a mais para o outro. Também por isso o SDR que não qualifica, e aí depois manda para o closer, e o closer vai ter que fazer todo o papel do SDR, né, de qualificar ele ali na call porque não chegou com nenhuma qualificação. Também não pode acontecer dessa forma. Cada um na equipe tem seu papel e cada um tem que executar até onde foi treinado e responsabilizado para executar. Exato. E um ponto em que eu sinto que realmente na área de vendas é comum errar nesse aspecto ou confundir esse aspecto, que é justamente a gente tem que coletar muita informação do lead, né? Enquanto a gente está conversando com ele, tem que realmente investigar várias coisas. E por conta disso, a gente, em alguns momentos, né, é muito normal o colaborador ele confundir os papéis no sentido de ele acaba deixando que o lead tome conta da ligação ou tome conta da call de vídeo, seja qual for o canal. E isso é um problema, porque é quando você começa a se confundir. É quando o lead pergunta um pouco a mais sobre o preço, porque ele tem uma questão específica, você começa a trazer mais informações, que é o momento do closer trazer. O que, na verdade, tem que ser feito seria algo no sentido de, muito mais ele perguntar para o lead, olha, nossos planos começam em tal. Está dentro da sua realidade? É algo que para você, nesse momento, faz sentido esse tipo de investimento? Excelente. Então, o próximo passo é justamente na demonstração, onde você vai entender as funcionalidades e se realmente resolverá o seu problema. Ponto. Não é algo para ficar ali debatendo o preço, trazer questão de desconto, trazer possibilidades de fechamento. É fazer investigação, né? Fazer investigação e trazer, olha, isso aqui funciona? Excelente. Então, vou te passar para o próximo aspecto, né? Realmente a qualificação. Então, uma coisa que é muito importante é justamente essa parte da postura, do entendimento do que você tem que fazer ali e realmente passar o bastão na hora certa, né? Então, quem tem que comandar as ligações, as chamadas de vídeo, são os próprios colaboradores, né? É o SDR, é o closer, e saber exatamente o momento de passar o bastão. Então, isso é um aspecto importante de visualizar e de entender, porque isso confunde muito e é quando a gente acaba extrapolando e perdendo o fio da meada, né? Igual a gente fala, e acaba perdendo um lead que seria muito interessante, que seria muito bom realmente para a empresa. Então, assim, pelo que eu entendi, o básico bem feito do pré-vendedor dentro de um SaaS seria qualificar o lead, ver se aquele lead faz sentido ou não, colher todas as informações, fazer a investigação, passar isso para o closer através do CRM ou qualquer coisa do tipo e realmente levantar a bola para o closer cortar, não é isso? Na minha visão, é mais ou menos por aí mesmo. Então, você vai vendo como que tem todo um sistema que funciona, que ele tem o início, tem o meio e o fim. A gente sempre fala desse assunto, né, da historinha. E é isso, ó, o SDR tem uma função delimitada, você treina ele, capacita ele para fazer essa função, que é de filtrar e qualificar o lead que passa, tem que ser as duas coisas. Ele levanta a bola para o closer cortar, e aí o closer foi capacitado para outras questões. E aí onde a gente começa a entrar agora num básico bem feito, que não é nem o básico bem feito do SaaS, não. Isso aqui é o básico bem feito de vendas. Em vendas, o bom vendedor é aquele que escuta mais do que fala. Então, isso aí a gente já começa de uma premissa que muitas pessoas têm equivocadas, né? Que é, não, eu preciso falar muito do meu produto porque meu produto é muito bom, eu vou mostrar o tanto que meu produto é completo. E em produtos muito visuais, como é o caso do SaaS, que a gente quer fazer uma demonstração, isso se exponencia. O vendedor também tem essa percepção de, cara, eu não preciso fazer a venda. Quem vai fazer a venda para mim é o próprio produto. Se a minha plataforma realmente é tão boa, tão funcional, tão completa, é entrar com o cara, mostrar cada detalhe, ele vai amar e ele vai comprar. E aí você começa a sair do básico bem feito que é. A maior parte das calls de SaaS que a gente escuta, que a gente assiste, na verdade, são calls que é 80% monólogo do vendedor, 20% escutar o outro lado. E o tipo de venda que eu recomendo é exatamente o contrário. Não precisa ser necessariamente 80-20, né? Mas sei lá, no mínimo 70%, 60% escutando, pro resto falando. Mas, Rodrigo, como que eu vou fazer? Eu preciso mostrar a plataforma inteira. Não, você não precisa mostrar a plataforma inteira. E aí isso é mais um básico bem feito do SaaS. A plataforma não foi feita para ser mostrada inteira para todo mundo que ainda está dentro do processo de vendas. Primeiro, porque quase ninguém vai usar ela inteira. Primeiro ponto é esse. Segundo, que mesmo que ele use ela inteira, os principais pontos que motivam a compra dele são menos do que tudo, né? Então,
tem 20% ali dos fatores que vão realmente influenciar mais a decisão dele. Terceiro que o momento que ele vai ter de aprender a mexer na plataforma inteirinha pode ser depois, não precisa ser na hora da decisão de compra, pode ser no momento que o CS vem, faz a implementação, ensina a mexer na plataforma. Muita coisa ele vai aprender anos depois. Tem coisa que o cara vai ficar 1 ano lá com o software à disposição, nunca utilizou um recurso X, 1 ano depois ele chama o suporte, vê um vídeo, aprende a usar e utiliza. Então, assim, não é no momento da venda que você está tendo aqueles primeiros contatos com o vendedor que precisa passar por tudo isso. E eu vejo que o vendedor de SaaS escuta muito pouco. Ele normalmente faz uma pergunta mais genérica, algo no sentido de, por que você buscou a nossa plataforma? E qualquer resposta satisfaz essa pergunta, e depois disso, taca-lhe 1 hora ali de plataforma sendo demonstrada, né? Então, assim, eu acho que esse entendimento de, cara, eu tenho um software que resolve um processo que o meu lead vive no dia a dia. Né? Vamos exemplificar com CRM. O CRM vai gerenciar todo o aspecto comercial de uma empresa. Então, o que eu preciso entender para vender um CRM, por exemplo? Eu preciso entender todo o processo comercial do meu cliente. Não é exagero falar isso. É muito melhor gastar 30 minutos entendendo no detalhe o processo comercial do cara para você vir como consultor e mostrar como exatamente o seu processo enriquece o processo dele, o seu sistema enriquece o processo dele, do que ficar 30 minutos mostrando a plataforma e não entendendo nada do que o cara vive. Que aí você vai conseguir diagnosticar quais são as ferramentas que mais fazem sentido para ele ali. Então, eu queria que o vendedor de SaaS tivesse essa gana maior, essa curiosidade maior de, cara, deixa eu entender no detalhe o que esse cara do outro lado vive para acordar hoje e querer procurar uma plataforma, né? Igual você citou agora, esse primeiro caso, né, da pessoa que entra na call e só vai apresentando a plataforma e tudo que tem, é mais um palestrante, né, ou um tirador de pedido. É tipo assim, deixa eu te mostrar a plataforma, ela vai se vender sozinha, produto bom se vende sozinho. Eu vou te apresentar tudo o que tem e aí no final você vai estar tão encantado que vai virar e falar assim, beleza, vou contratar. Isso pode funcionar. Para quantos % dos leads que você vai atender que isso vai funcionar? Né? Sei lá, para 5%, para a galera que já vem querendo comprar a sua plataforma por N motivos. Mas aí está a diferença do vendedor. O vendedor é justamente, na minha visão, né, é justamente aquele que quebra a objeção. Ele não vai mostrar a plataforma. E como é que você faz isso? A forma mais fácil de fazer isso é ouvindo do lead o que ele tem para falar, qual que é a objeção, por que ele buscou aquela plataforma e direcionar toda a sua apresentação para aquele ponto específico, para aquela dor específica que você quer resolver com a plataforma. Básico bem feito da quebra de objeção, então, que também acho que é um ponto importantíssimo. Aí é a dica geral de vendas, mas para quem está no SaaS serve muito também. O pessoal tem muita dificuldade de reagir com objeção, né? Então, assim, a objeção aparece. E aí são 2 problemas, na verdade, né? Vamos começar, vamos dar um passo de cada vez aqui. Primeiro problema, não descobrir a objeção, porque eu estou esperando que a objeção seja trazida pelo lead. Então, a gente tem essa sensação de que, eu vou fazer uma pergunta no final que é, e aí, fulano, gostou? Fez sentido? E aí você está na expectativa de que o lead vai trazer. Gostou. Tem alguma coisa que não gostou, enfim, então... Aí o lead, muitas vezes, pode ser que traga a objeção, falando, olha, faltou tal coisa, tem um preço que eu não gostei, tal aspecto não me agradou. Mas a maioria, eu vou dar uma olhada com calma depois e te falo. Ótimo. Perfeito. Qual que é o papel do vendedor? Primeira coisa do básico bem feito aqui. Não deixar a conversa terminar dessa forma. Então beleza, você vai olhar depois? Ótimo, fica aí à disposição, me chama quando precisar. Tipo assim, é o que a gente escuta o tempo inteiro. Você tem meu número aí, só me chamar. Você tem meu número, é só me chamar, estou à disposição. Então, cara, você está sendo educado, você está sendo simpático, mas você não está sendo vendedor, que era o seu papel. Então, o que você tem que fazer? Olha, fulano, vou trazer a objeção de forma ativa. Aí é uma técnica de venda que a gente chama de fechamento de portas, né? O que são as portas? As portas são as possíveis saídas que um lead tem de uma negociação. Então, ele tem vários motivos pelos quais ele não vai comprar. Estou saindo por quê? Porque o preço está caro. Estou saindo porque não atende uma determinada funcionalidade. Estou saindo porque tem um outro concorrente que me atende melhor. Então, tem 3, 4, 5 portas ali que você consegue mapear que são as suas principais perdas de venda. O vendedor tem que começar a formular perguntas que descubram se essa porta está aberta ou se ela está fechada. Então, fulano, além da minha plataforma, por exemplo, você... está negociando com alguma outra plataforma? Você está levando em consideração alguma outra ou é só a minha que você está negociando no momento? Não. No momento eu estou negociando apenas com a sua. Então, beleza. Ele já não vai me dar uma objeção no final da venda, que é uma objeção, comprei com outra que eu estava olhando e era melhor que a sua, porque ele me afirmou categoricamente que não. Aí é o princípio da não contradição. O vendedor, o lead, né, a pessoa não se contradiz abertamente a algo que ela afirmou. Então, o vendedor que não recebeu a objeção do lead, ele precisa investigar ativamente essas objeções.
Depois que a objeção é recebida, cara, em relação ao preço, ficou dentro do que vocês estão esperando? Olha, eu preciso olhar aqui porque nosso orçamento não era tanto assim mesmo, não. Objeção. Vamos agora entender a objeção. Porque ela pode esconder outras coisas, ou ela pode não estar tão clara mesmo. Então, não está dentro do seu orçamento. Isso significa que você não tem dinheiro para pagar isso aqui? Isso significa que você tem o dinheiro, mas você não estava pretendendo gastar esse valor? Vocês entendem, por exemplo, que essas duas questões já são duas questões totalmente diferentes? A forma de quebrar essas duas objeções é totalmente diferente? Então, só depois que você extrai a objeção e aí investiga a objeção, aí você pode quebrar a objeção, que é trazer um argumento. O que o cara tenta fazer normalmente? Ele recebe a objeção, ele já vem com um argumentozão para cima. E normalmente é um argumento que nem tem a ver com a resolução verdadeira do problema. Ó, fulano, eu tô achando aqui que tá ficando um pouco pesado, a gente vai dar uma olhada, a gente vai conversar e vai ver. Ó, qualquer coisa aqui eu tenho um desconto de 50%, tá? Isso não é quebra de objeção. Isso é um desespero, saindo ali na hora. Então entende primeiro, pergunta, conversa com calma, depois vem com um recurso igual um cupom da vida, por exemplo. Só um complemento rápido assim, relacionado a isso é que é importante deixar claro também que o lead ele percebe essas coisas. Então ele está do outro lado, ele sente se aquilo ali é apenas um falou por falar, soltou um desconto ali para realmente te prender. Isso muitas das vezes pode ser que em algum caso ele queira fechar por conta disso, para aproveitar a oportunidade mesmo, mas em muitos casos deixa ele mais retraído, deixa ele mais desconfiado. Fala, poxa, eu realmente preciso pensar porque esse negócio não está dentro aqui do que me foi apresentado ao longo do processo de vendas como um todo, né? Então, é um aspecto assim, interessante. Outro ponto é observar as reações do lead mesmo ao longo da demonstração, ao longo da conversa, que é algo que você vai conseguir captar realmente se aquilo ali é realmente o que ele está falando, se a objeção é realmente real, né? Mas, enfim, era só esse complemento mesmo que eu gostaria de trazer. Posteriormente, queria só adiantar que a gente tem falado muito aqui sobre a questão de função, né, que é função do closer, função do SDR, o processo básico de cada um deles. Mas depois também a gente podia trazer um pouco voltado para estrutura interna mesmo, né? Tipo de processo mesmo. Porque uma coisa é o que um SDR tem que fazer de básico, mas o que a gente tem que ter de processo básico desenhado também. O que tem que ter de plataforma estruturada dentro do CRM, a gente está falando de objeção, uma matriz de objeção que vai sendo construída ao longo do tempo, mas que algumas logo de início, conhecendo o produto, a gente já sabe exatamente o que pode ser uma objeção naquele caso. Então, assim, é bom a gente realmente continuar nesse aspecto, né, de trazer aspectos base da função, mas depois acho que a gente podia dar uma pincelada em processos base para uma área de vendas também, para um SDR que está começando, para um closer também, para a gente conseguir casar as duas informações, os dois pontos. Vixe, se a gente for entrar nessa de processo, eu acho que cabe um podcast ainda, né? Cabe também. Vai mais um episódio aqui. Gostei da linha. Vamos matar aqui, então, a parte do closer, que a gente bateu muito na tecla do SDR. Começamos a mencionar algumas coisas do closer aqui. Tem mais uma em específico que eu queria destacar. E aí, na sequência, acho que é bom a gente pensar assim, qual que é o kit, né? O kit do SDR e do closer que a gestão tem que colocar à disposição para os caras poderem realizar um bom trabalho aí no dia a dia. Mas um aspecto a mais só que eu queria trazer do closer antes, a gente falou da parte de fazer mais perguntas, escutar mais o lead, não ficar tão focado na parte da demonstração. A gente falou da parte de como funciona a quebra de objeção que tem que ser feita dentro da call. E aí tem mais um aspecto, cara, que aí é o follow-up, que é uma questão que eu tô vendo muito problema no SaaS também de modo geral. Os follow-ups totalmente genéricos, normalmente uma mensagem mesmo pro WhatsApp, e que dificulta muito a obtenção, inclusive da informação, porque aí é um vício como um todo, né? A pessoa tá ali vendendo. Se ela não conseguiu extrair a objeção bem, já foi um problema da outra questão que eu falei. Mas agora, cara, se ela não conseguiu essa informação na call, aí que ela não vai conseguir mesmo com um follow-upzinho de WhatsApp. Né? Que, ô fulano, tudo bem? Fiquei de te chamar hoje porque você ia dar uma olhada na nossa proposta. O que vocês resolveram? Vamos fechar? Não vamos e tal? E normalmente o cara sempre dá uma resposta mais genérica mesmo, né? Então, acho que não vai ser agora, talvez daqui a 2 meses, aí me chama em fevereiro, que vai ser fevereiro, vai ser ótimo. Fevereiro é o momento e tal. Então fica aquela coisa mesmo ali. E aí na hora que o closer tenta voltar para falar, mas o que faltou? Por que você não vai fechar com a gente? Não tem mais uma resposta. Já perdeu o controle da negociação. No momento da call, que você estava ali com 100% da atenção do cara, você não conseguiu levantar esse aspecto, não vai ser depois que ele está fazendo 500 coisas no dia, ele pega o WhatsApp, ele está resolvendo problema de trabalho, problema pessoal e tal, que ele vai parar para te responder isso, né? Exatamente. E ali você virou mais uma plataforma que ele está negociando, provavelmente. Exatamente. Dependendo até inclusive do prazo que você demorou para fazer o follow-up, pode ser que ele já tenha fechado com alguém no meio do caminho. Então, assim,
Tem todas essas questões a serem consideradas, mas qual que é a solução para resolver esse problema? Corrigir o discurso de venda em si, né? Para não sair sem essa informação, porque aí você pode usar isso a seu favor nos follow-ups. 2, com essa informação, em vez de fazer apenas follow-ups de mera cobrança, e aí, olhou, e aí, vamos fechar, e aí, como tá? Você consegue fazer follow-ups que realmente gerem valor para a pessoa. Então, ela te trouxe uma objeção que você consegue depois trazer algum conteúdo que ajuda naquilo, alguma coisa que, por exemplo, a objeção é uma funcionalidade, traz mais recurso visual, traz um videozinho que explica uma funcionalidade que vai resolver aquilo que ela tinha manifestado. Se você fez uma boa investigação e tal, você consegue fazer isso. Você consegue trazer coisas personalizadas, que não é só aquela cadência automatizada enviando um monte de mensagem. Outra coisa, dependendo do seu processo, do produto que você vende, do ticket, da complexidade, na própria call de exposição da demo, né, e do produto, já marca uma nova call. A devolutiva ser numa nova call, para vocês terminarem esse processo. Não é qualquer SaaS que talvez isso vai ser o melhor caminho, mas para muitos isso pode ser o melhor caminho, porque você volta a ter um compromisso com o cara onde ele vai te dar um retorno sobre o que você trouxe. E se não der para fazer nada disso, pelo menos então, em vez de fazer o follow-up só pelo WhatsApp, faz uma ligação pro cara, porque se ele atender o telefone e você conseguir falar com ele, aí você consegue extrair um pouco mais de informação, fazer as perguntas corretas. Então, tem várias possibilidades aí de ir ajustando isso ao longo do caminho, mas o melhor é não ter que corrigir só na frente, né? O melhor é ir acertando as coisas desde trás. Vamos para a parte do processo? Podemos. Show de bola. Então, vamos lá. Eu vou começando aqui, aí vocês vão me ensaiando. Então, a gente falou muito mais da parte de condução, do que o SDR, do que o Closer tem que fazer, do que eles têm que falar, de como que eles têm que agir, de quais os papéis que eles têm que cumprir. E aí, gestão. Você que quer fazer o básico bem feito da gestão para poder dar as ferramentas necessárias para o SDR e o Closer performarem. Eu vou pensando aqui automático, né? Mas eu não acho que tem muita coisa que tem que ser feita assim, tipo, nossa, uma estrutura estrondosa. Nada não. mirabolante. Além da parte ferramental, que aí a gente já parte do pressuposto que, assim, CRM, né? Tem o CRM configuradinho, pipeline organizado, algumas automações básicas mais feitas, ok. Começamos por aí. Fora isso, o que você pode oferecer de recurso? Primeira coisa, um guia de venda e um guia de qualificação, no caso da SDR e no caso do Closer, né? Que é um guia, não é necessariamente um script. A minha sugestão é que você não passe um roteirinho engessado, fale A, responda B, o lead vai falar tal, aí você responde tal, mas passa um guia com as coisas que precisam ser cumpridas durante a negociação. Tem que ser um guia de fácil leitura, e aí você pode ter 2 documentos separados, tá? O pessoal às vezes faz um documento só. Você pode ter um playbook mais amplo, que descreve todo o racional do guia, que ensina spin selling, que ensina bunch, que fala tudo e tal. Ótimo. Mas tenha também um guiazinho mais rápido, um guia mental, um mapa mental, uma coisa mais de bater o olho e conseguir ver, que o SDR ou o Closer podem ter do lado deles, ali na segunda tela ou alguma coisa, durante as ligações. Ele bate o olho e lembra, opa, bunch, eu preciso perguntar sobre budget, eu preciso olhar a questão do orçamento do cara. Se ele tiver que ficar indo naquele documento, playbook, de 30 páginas, e ficar dando Ctrl F para achar as coisas no meio da ligação, ele buga. Porque a ligação é uma ligação rápida. E o cara tá ali, ele já tem que estar super concentrado no que o lead está falando, ele ainda vai dividir a atenção, ferrou. Então prepara um materialzinho mais didático, um mapa mental, alguma coisa bem, um fluxogramazinho bem rápido, pouca informação, de bater o olho e ver aquilo que tem que fazer. Para começar, eu acho que isso aí é bom. Aí já tá vindo mais coisa na cabeça de vocês aí, como é que tá? Bom, dentro desse guia, né, que aí a gente entra um pouco em abordagens também, querendo ou não. Então, você comentou os aspectos sobre fazer follow-ups muito engessados, muito apenas de cobrança, e não necessariamente para abrir o chat novamente, para trazer a solução de um problema que ele apresentou anteriormente, enfim. Então, ter um fluxo de cadência básico mesmo, não precisa nada de, olha, eu tenho 10 touch points aqui que eu vou tentar falar com ele por e-mail, por LinkedIn, por ligação, WhatsApp. Então, assim, não precisa ser por aí num primeiro momento, mas é interessante que, olha, o nosso canal de comunicação principal é tal, a gente tem o costume de seguir tal fluxo de cadência depois de tanto tempo, você pode tentar uma ligação nesse momento, você pode mandar uma mensagem nesse momento e trazer exatamente ali, olha, em cada touchpoint, em cada momento, é interessante que seja algo nesta linha de raciocínio para fazer o follow-up. Não precisa, igual, para deixar um pouco aberto, né? Às vezes até para um processo que você tem que conhecer muita coisa ainda. Então, às vezes, para trazer pelo menos um racional, a ideia do porquê daquele follow-up existir e deixar ali o próprio vendedor, o próprio SDR, trazer alguma coisa diferente do aspecto pessoal dele para essa negociação. Mas, então, assim, um fluxo de cadência básico, eu acho que trazendo qual canal e o que é interessante ser dito, eu acho que seria interessante.
eu acho legal isso, porque é o seguinte, você não vai engessar qual é o follow-up específico que o cara vai usar. Eu até acho legal que você tenha uma matriz de follow-ups, né? Então você vai fazer um documento ali com várias possíveis sugestões, coisas que já foram usadas e que funcionaram no passado, e aí depois deixa cada SDR incorporar, SDR Closer, né? Incorporarem ali o jeito deles dentro daquilo. É importante que eles tenham essa mentalidade de querer mesmo pensar em novas soluções e tal. Quanto mais o gestor mastiga demais as coisas para o vendedor, eu acho pior. Ele vai ficando muito dependente assim, do que o gestor passa, do que o gestor orienta. Então, passa as diretrizes, mas o fluxo em si, eu não deixaria muito aberto mesmo, não. O fluxo, né? Ó, tem que fazer no mínimo 3 contatos antes de mover para perda ou alguma coisa assim. Eu acho importante, porque senão você vai cair num problema, né? De alguns deles acabarem não fazendo nenhum, ou fazendo só um e desistindo, ou fazendo com espaçamento muito grande, né? Daqui e tal. Então, o que ele vai dizer exatamente, a forma que ele vai conduzir, pode ter um pouco mais de maleabilidade, mas a existência do fluxo tem que ser bem definida. No CRM, já criando essas tarefas automáticas ali e tal, falando, ó, foi criada a tarefa, tem que fazer follow-up hoje, tem que fazer bonitinho, porque aí é dado de venda, né? É a informação que a gente tem de quanto que a venda converte a mais quando o follow-up é feito ou não. Perfeito. Você já entrou no segundo aspecto que eu ia entrar, que é justamente o espelho do fluxo de cadência, né? Das etapas de venda, de tarefas, enfim, que é justamente quando a gente joga essas informações para um CRM. A gente sabe que tem CRM que é específico, sei lá, de e-mail, tem CRM que é específico de WhatsApp, e tem os que são extremamente completos e robustos que servem para tudo. Você não precisa, num primeiro momento, buscar o melhor CRM, ou às vezes não entra no orçamento da empresa ou algo nesse sentido, mas procure um CRM em que atenda a necessidade do seu processo de vendas que foi criado, ali espelhe tanto o processo de fluxo de cadência, o fluxo de tarefas, né, todos esses aspectos, para que o SDR ele consiga se organizar, porque a gente sabe, poxa, você acabou de entrar numa empresa. Primeira semana ali foram, sei lá, 20 leads. Na segunda, 50. No início, você consegue se organizar de uma maneira, escreva no bloco de notas, numa planilha. Beleza. Agora, daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, o volume fica muito grande e você precisa de um histórico de informações. Então, assim, ter um CRM, igual comentei, não precisa ser o melhor, mas um CRM básico que espelhe o seu processo, que espelhe seus fluxos de tarefa e de cadência, é também extremamente necessário, né? Então, assim, olha, nossa, Léo, mas eu já tenho que trazer automação de preenchimento de campo, eu já tenho que trazer campo obrigatório? Calma, não necessariamente. E essas coisas, é aí que entra a maleabilidade do vendedor também, o seu time vai te trazer no dia a dia. Ele vai ter essas ideias, ele vai querer falar, olha, fulano, coordenador, né, Rodrigo, Gabriel, estou sentindo falta disso daqui no dia a dia. Tem como a gente melhorar isso? E a partir disso vai se estruturando mais a área. Mas ter um CRM básico com as etapas, espelhando o fluxo de cadência para facilitar essa organização e a rotina, né, que a gente comentou no início da conversa, é primordial também. Não precisa ser muito robusto, não precisa ser o melhor, mas é algo que vai fazer muita diferença no longo prazo e para a organização do seu time no dia a dia. Então, assim, eu com certeza eu colocaria o CRM logo depois de ter essa parte base ali de fluxos de abordagens bem estruturadas também. Se tem mais algum ponto que vocês visualizam, assim, ainda estou na visão do SDR, ainda não fui muito para o closer. Assim, esse básico bem feito já não está tão básico assim, né? A gente já está começando a dar uma aprofundada. Mas, cara, eu acho que, vamos lá, de coisas a colocar à disposição que a gente estava falando do gestor, né? Além dessa configuração do CRM, a gente falou do guia mental ali e tal, à disposição de como é a condução e de um fluxo de cadência. Você já tinha citado antes também a matriz de objeção, que eu acho importante pra caramba também. Então, assim, não deixa para os caras serem surpreendidos com as objeções na hora da qual ali ter que ficar inventando solução. Vendedor tem uma dosezinha de improviso, mas o vendedor é muito mais treinamento, planejamento, preparação. Então, claro, vai aparecer uma objeção muito específica, que ele vai ter que ter o traquejo ali para conseguir coordenar, mas a maioria delas a gente consegue prever. Gente, pelo amor de Deus, é claro que alguém vai reclamar do preço. A menos que você cobre quase de graça no seu produto, essa objeção é comum de todo mundo, em todo mercado, em toda situação. Então, vamos pegar aqui, levantar um brainstorm, né, com o time de como a gente pode converter a questão do preço e já deixa essas saídas mapeadas, para ele ter mais ou menos uma noção. Você documenta isso tudo numa matriz de objeções, que pode ser um documento mesmo de escrita, pode ser uma planilha que você coloca lá, né, coluna a coluna, qual é a objeção, qual a forma de quebrar. Então, deixa isso tudo registrado, põe os caras para estudar isso. E se for fazer, inclusive, simulação de venda com o time,
foca até mais nisso do que em outras coisas. Assim, quando essa objeção aparecer, que o cara vai responder, até o cara tá craque nisso, porque a quebra de objeção é que mais garante a venda, né? E aí, além da matriz de objeções, a gente falou, então, CRM, guia, matriz de objeção. O que mais que a gente pode colocar à disposição do time, assim? Olha, aí eu não sei se... Eu trouxe o tópico de processo e vou fugir um pouco dele aqui agora, mas foi o que veio na cabeça que pelo menos eu não lembro da gente ter comentado. A gente comentou um pouco sobre a parte de pesquisa prévia, quando possível, principalmente para o closer, que vai realmente ter mais tempo e conhecer o cara, vai precisar gerar, é o ponto que eu quero chegar, vai precisar gerar um rapport no início da conversa, né? Principalmente na demonstração. Então, obviamente, não ter nada de matriz ou playbook de rapport, nada nesse sentido, mas talvez trazer para eles dentro do processo o momento realmente de pesquisa prévia, o momento de, olha, a gente tem um público, né, tem lá o ICP, que eles geralmente se comportam dessa maneira. Então, tentem achar aspectos para quebrar o gelo da conversa dentro dessas coisas que a gente já sabe que eles fazem no dia a dia, o que eles gostam de fazer, o que eles procuram, pesquisam, enfim. E somem com essa pesquisa para, num primeiro momento, antes dessa parte mais de fechamento, igual você trouxe, para gerar o rapport, e aí depois entra na parte ali dos estudos, né, do dia a dia, ali, da melhor maneira de investigar e de prosseguir durante a demonstração. Mas eu traria esse aspecto também que seria interessante para quebrar o gelo ali logo no início mesmo. Eu acho que isso já entra em mais uma coisa do básico bem feito da gestão, que é justamente, se não tiver como fazer muita coisa ainda, estabelece um mínimo de uma rotina da gestão com o time de vendas ainda. Um mínimo. Então, assim, uma reunião por semana para pegar percepções gerais, entender mais ou menos como que está o comportamento do lead, quais dificuldades que eles estão tendo, onde que eles estão perdendo as vendas, e estimular eles a se prepararem para essa reunião, acho que é importante. Porque o que mais tem é vendedor que entra e, não sei onde que eu estou perdendo as vendas. Então, faz um esforço, relê as conversas, rever as coisas você mesmo. O gestor vai fazer, mas faça você também. E o gestor também tirar, obviamente, ao longo da semana, um tempinho para ele ver aquilo, né? Então, se você também não tiver uma ferramenta para gravar tudo, tem que ter. E aí o gestor fazer essa investigaçãozinha de, cara, às vezes você não vai conseguir ler 1 milhão de conversas e ouvir 1 milhão de ligações, mas pega nem que seja 2 ali de cada vendedor, de cada SDR, dá uma olhada geral, já separa alguns aspectos principais. Se puder ter um one-on-one com ele ali, uma reunião individual, melhor ainda, se não, pelo menos traz esse tema para a discussão da turma ali na reunião semanal. Agora, não deixa o time isolado, sabe? Sofrendo com as coisas que não está conseguindo vender e não saindo para lugar nenhum. Cara, o que a gente não falou aqui agora, a gente circulou, mas não falou de uma coisa que eu acho importantíssimo para agregar isso tudo que vocês estão trazendo, é a questão dos roleplays. Sempre fazer os roleplays, igual o Rodrigo falou. Levanta quais são as objeções, levanta as conversas dos vendedores, pega uma conversa ali que é exemplo, que foi muito bem, tal, não sei o quê, traz essa conversa, mostra a call, alguma coisa do tipo. Se o seu time for pequeno e você conseguir fazer isso no one-on-one, ótimo. Você traz a pessoa, tal. Se o seu time for um pouco maior e você não tiver essa disponibilidade, cada semana você faz com um dos vendedores. Você vai trazer, obviamente, antes de uma forma mais generalista, assim, né, em relação a call como um todo. Ou, você tem que usar spin dessa forma, explica como é que é feito e traz isso no roleplay, que é onde a gente vê que faz a maior parte da diferença, eu diria assim. 70% do resultado vem de análise de conversa e de negociações que eles tiveram e fazer o roleplay em cima disso. Ou então fazer a análise minuciosa, igual o Rodrigo falou, que a gente quebra lá. Por exemplo, a abertura foi muito boa, aqui você errou, porque podia ter perguntado assim, perguntou demais, apresentou uma funcionalidade que não estava, que o cliente não levantou como um problema, né? Então, assim, roleplay para mim é o básico bem feito. Você levantar todos os processos e fazer o roleplay em cima disso. Eu acho muito importante o roleplay porque ele atende a uma premissa básica da evolução de um vendedor, que é treinamento. Então, claro, a prática, ela treina, né? Se eu ficar atendendo lead o dia inteiro. Mas é aquilo, o cara entra num fluxo que às vezes ele para de realmente usar aquelas experiências de venda como aprendizado e ele está só expondo a mesma coisa, falando a mesma coisa, recebendo as mesmas objeções e ele não consegue sair daquele fluxo. O momento que você vai conseguir tirar ele desse fluxo é quando você vai para uma simulação, que é o roleplay, e fazer esse treinamento pausando e falando, opa, mas eu acabei de dar uma informação tal, por que você não usou essa informação a seu favor? Nem percebi. Não, então, na próxima, presta atenção, essa informação é legal para você usar. Não, mas eu apresentei uma objeção e o que você falou não fez sentido para quebrar. Olha, o que faria sentido era isso, isso, isso. Na próxima, tenta fazer isso dessa forma. E aí, uma sugestão que você pincelou aí também, que eu acho que é legal, né? Você tem os roleplays individuais, mas esse roleplay coletivo, onde os outros vendedores estão assistindo o roleplay do outro, né? É muito interessante. Pega, cara, uma vez na semana,
põe um cara no meio ali, ele vai fazer o roleplay essa semana com a gestora, e os demais estão assistindo para poder passar o pitaco deles mesmo, né? Obviamente você tem que criar um time que não tenha a mentalidade de um julgando o outro, né? Nossa, fulano tá vendendo muito mal. Tem que ser uma mentalidade que você construiu ali culturalmente de crescimento conjunto. Mas aí faz muito bem, cara. Porque os caras muitas vezes não tem tempo de ficar vendo as ligações dos outros nos outros dias e tal. Então ali ele vai ver coisas boas que o cara tá fazendo que ele não faz. Que ele vai olhar e falar, nossa, eu nunca uso esse argumento, que interessante, eu perco muita venda nessa objeção. E eu gostei desse argumento que o cara trouxe. E ele também vai pegar coisas que ele faz muito bem e falar, oh, você já pensou em tentar fazer isso aqui dessa forma? Ou então, pô, tô sentindo que sua energia tá muito baixa, assim. Eu tento começar super alegre, já pensou em fazer isso dessa forma? Então, Muda o tom, né? colocar um para ajudar o outro num processo coletivo, acho que é bem legal. Uma rotina fácil de aplicar. É fácil de aplicar. Né? Porque eles vão vender aquilo que eles vendem sempre. A gestora conhece muito bem o produto para poder fingir que é um possível cliente. Cada semana roda um, então ela não precisa fazer 500 na semana e nem ninguém precisa se expor demais. Acho super válida essa dica. Eu só fazer um complemento rapidinho Claro. em cima disso. Que você trouxe o aspecto de é possível uma empresa ter um time muito grande, então isso pode complicar um pouco para fazer o número de roleplays necessários, pode demorar muito tempo. E o lado positivo, quando é um pouco menor, justamente facilita esse tipo de conversa, esse tipo de roleplay no one-on-one mesmo, ou na própria reunião, igual o Rodrigo trouxe. Um aspecto que o Roberto ele fala muito, ele sempre trouxe desde a parte de treinamento e durante o time, quando o time está entrando, enquanto ele já está lá há muito tempo, é o sistema de buddies, né? Que nada mais é do que parceiros mesmo. Então, às vezes o Rodrigo é excelente na etapa de fechamento e o Gabriel é excelente e não é tão bom em rapport, por exemplo, o Gabriel já é o contrário. Então, assim, às vezes está numa correria, o time é muito grande, fica complicado, você instaura um sistema de buddies que é justamente para um ajudar o outro naquele aspecto em que não é tão bom. Então, o Gabriel vai ficar ali uma semana negociando junto com o Rodrigo, assistindo as calls do Rodrigo, e o contrário também, cada um passando essas dicas, para ganhar tração, ganhar velocidade mesmo em cima disso. Então, assim, um outro aspecto que, caso os roleplays... Tem gestor que não gosta mesmo, né? A gente já viu alguns casos que o gestor não é tão a favor do roleplay. Então, poxa, não tem problema nenhum. Mas, então, teste um sistema de buddies ou algo nesse sentido para realmente fazer com que o treinamento ele seja constante e isso vai gerar mais tanto conhecimento por parte dos dois, quanto proximidade mesmo do time, agrega conhecimento. Então, assim, não vem com essa desculpa de que meu time é muito grande, eu não consigo fazer, porque existem metodologias, existem modos de trabalho que a gente consegue aplicar e realmente resolver essa questão do desenvolvimento do time mesmo. Inclusive sobre treinamento que vocês dois trouxeram, né? Acho importante destacar também que tem dois tipos de treinamento, né? Tem o treinamento que é de técnicas de vendas, coisas novas que você vai trazer, que aí você faz um treinamento para o time, você às vezes traz um especialista e tudo mais. E tem o treinamento que é justamente esse treinamento de acompanhamento que ele deve ser feito de uma forma continuada, né? Então, por exemplo, você vai fazer um treinamento hoje, na semana que vem você não vai fazer outro treinamento, você vai ver o resultado daquele primeiro treinamento, ver o que foi legal, o que não foi, e insistir naquela coisa que não está bacana, né? E, inclusive, por isso é bom falar com o pessoal que quando você vai passar algum ponto de melhoria para o vendedor, alguma coisa nova, uma técnica nova, tal, é bom você estressar aquele ponto, deixar ele bem redondo antes de passar para o próximo. Porque, às vezes, eu vejo as empresas querendo passar muitos treinamentos. Já passa tudo de uma vez. A nossa consultoria mesmo demora 6 meses. Às vezes, eles querem que, em 6 meses, a gente passa 6, 12, 18 treinamentos diferentes em áreas diferentes. E o que acaba acontecendo é a galera, não, beleza, entendi. Em uma semana, eles vão aplicar aquilo, vão aplicar de uma maneira não satisfatória, ou às vezes vão até esquecer daquilo, e na próxima semana já tem um novo treinamento que eles já vão ter 50 mil coisas para pensar. Durante a call de venda ali, ele vai começar a se embananar com aquilo tudo que está na cabeça ali. Então, é muito importante também diferenciar esses dois tipos de treinamento, né? Esses dois tipos de acompanhamento. Cara, perfeito. Uma das piores coisas que você pode fazer com o vendedor é superlotar ele com informações. Porque é muito difícil fazer esse ajuste. Então, às vezes você vê uma call dele ali de 30, 40 minutos e depois você descama a call com ele, levantando todos os pontos que ele precisa melhorar. Você tinha que ter falado essa palavra, nessa objeção você tinha que quebrá-la de uma forma diferente, o tom de voz precisa melhorar, nessa hora aqui você tinha que fazer um gesto corporal X, nessa hora aqui você tinha que falar tal coisa, aí faltou fazer uma explicação tal. Cara, qual que é a chance dele realmente absorver tudo aquilo e na próxima call aplicar tudo? Então, você pode até fazer uma citação por alto, explicar para ele que, olha, tem vários pontos a melhorar, mas depois você tem que voltar um passo atrás, hierarquizar os problemas, falar, de todos esses aqui, o principal é saber quebrar essa objeção. Então, vamos garantir que na próxima call sua que eu vou ouvir,
ela vai ser quebrada da forma correta. Aí a gente trabalha, eu te passo a matriz, a gente testa, a gente faz o roleplay, mas eu não quero mais ver este erro específico. Eu quero que você quebre a sua objeção da forma correta. Aí o resto você pode continuar errando. Nossa, vai liberar o vendedor errar? Porque é uma coisa de cada vez. Eu não lembro agora o livro exato muitos livros de venda, né? Mas tem um que fez uma analogia sobre o treinamento contínuo do vendedor com o treinamento de um jogador de golfe. E aí é um livro dos Estados Unidos, por então um golfe mais popular, né? Pra gente aqui, a gente teria que adaptar alguma coisa do futebol, de repente e tal, mas a linha da comparação é que o golfe é um jogo muito técnico, onde pequenas mudanças de posicionamento e de movimentação corporal fazem toda a diferença na tacada. Porque no futebol, às vezes você chutar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, você ainda acerta o gol, porque o gol é enorme e tal, né? Agora no golfe é aquele buraquinho pequenininho ali, você tem que ter uma precisão absurda, ainda mais quando você está a longas distâncias para conseguir a tacada. E aí o cara que... Eu não entendo nada de golfe não, tá? Mas o cara que treina golfe, dizem que tudo faz diferença. Na hora que você vai, por exemplo, pegar o taco, a altura que o seu ombro tá, o tanto que você virou o seu cotovelo, a forma que você vai angular a sua perna, então tem várias coisinhas. E o treinamento desse cara que joga golfe é exatamente dessa forma. O cara vai fazendo um movimento por vez. Então, olha, faz atacado, fez, errou. Maravilha. Faz a mesma coisa que você ia fazer. Aí o cara para na posição. Levanta esse ombro direito aí 2 centímetros. Aí levanta. Agora faz atacado. Aí o cara faz. Aí ela sai um pouquinho mais perto do buraco. Ótimo. Repete isso agora 20 vezes. Vai ficar meia hora fazendo isso. Aí o cara, bom, daqui a pouco, vira uma coisa mecânica o cara subir o ombro 2 centímetros a mais. Ele já sabe que toda vez que ele vai fazer atacada, ele tem que subir 2 centímetros a mais. Maravilha. Agora, dobra essa perna esquerda. Dobra. Aí vai 20 vezes a perna esquerda. Aí acostumou. Então ele vai fazendo isso por quê? Porque se eu chego pro cara e falo, olha o ombro, olha a perna, olha o cotovelo, olha tal coisa, o cara vai ficar todo torto aqui tentando conseguir a posição e não vai conseguir nada. E o vendedor é a mesma coisa. Então, você precisa selecionar um ponto e falar, cara, esse ponto a gente não vai ver mais o erro. E até para ele é muito mais fácil. Ele vai entrar tendo da call com uma missão. Eu posso errar um monte de coisa, mas eu não posso errar essa quebra de objeção. É a única coisa que ela vai me cobrar. Então eu preciso acertar. E aí ele vai acertar, e aí ele acostuma, e depois disso você pode passar para um próximo ponto. Acho que até me embolei aqui, Podem ir falando. Pode falar. Oh, peraí, eu tinha que prestar atenção nessa. Não, eu tive um negócio aqui quase que me leva. Na verdade, assim, eu acho que a gente até já está batendo um tempo bom aqui de episódio. Um último ponto que eu queria trazer, se vocês quiserem comentar sobre, do básico bem feito aqui, é o seguinte. Ter uma análise de dados profunda não é básico, bem feito. É bem feito, é importante, mas não é básico. Agora, eu acho que o mínimo de referência de dados você precisa trazer para o seu vendedor. Ajuda muito a ele entender, a ele ter uma referência se ele está indo dentro do que era esperado ou não. Então, cara, se você não consegue ter ainda um processo de dados, nossa, um BI enorme, um monte de KPI, não consegue traquear nada, pelo menos separa toda semana a quantidade de leads que chegaram, a quantidade de calls que foram agendadas, a quantidade de vendas decorrentes dessas calls, leva para o vendedor, aí leva para ele os números dele contra os números dos demais, para ele entender se ele está abaixo ou acima da conversão média do time, porque às vezes o cara acha que ele está fazendo muito bem ou que ele está fazendo muito mal, e a comparação com os demais é que vai ajudar ele a perceber isso. Então, cara, olha aqui, lembra semana passada? Você ficou super feliz porque você agendou 5 calls. Isso. E o fulano agendou 4, né? Você estava mó feliz que você agendou mais call que ele. Mas deixa eu te mostrar esse número só para você entender. Aí tá lá, não, agendei 5 calls de 50 leads que vieram. E o cara agendou 4 de 10 leads que vieram. Então, opa, tem um problema grande de conversão. Isso vai ajudando o cara a ter uma percepção de melhora. Então, ele não tem nenhum dado, nossa, mega específico, mas você consegue começar a estimular nele a mentalidade de entender o processo de forma mais holística, né? Tentar entender o macro, tentar entender, caramba, não basta agendar 5 calls ou 4 ou 3, eu tenho que ser eficiente dentro dos meus processos. E aí são números mais macros, né, que são fáceis de ter. E aí talvez você pode armazenar no seu CRM, mas se você não conseguir armazenar no seu CRM também, faz uma planilha básica aí, tranquilaça, pega toda semana, tira um tempo, pega o total de leads, total de calls, total de vendas, preenche lá na linha de cada vendedor o resultado deles, abre isso com eles em reunião, nem tudo precisa ser individual, exceto questões mais sensíveis que você queira tratar, abre com eles, vai mostrando, pessoal, olha aqui, as médias de conversão de cada um nessa etapa. Pô, o Felipe está conseguindo converter muito mais nessa etapa aqui do que os demais. Felipe, conta para a turma o que você tem feito. Aí o pessoal vai escutar o Felipe. E vai escutar com outro viés, porque eu comprovei que ele tem uma eficiência melhor naquela etapa.
Porque, igual eu falei, se você pegar só por volume absoluto, pode ser que o Felipe era o cara que agendou 4 e o outro 5. E aí o cara vai ficar numa posição de, não, mas por que eu tenho que escutar o que o Felipe tá fazendo? Eu agendei 5, eu agendei mais, eu que fui o melhor que agenda aqui. Mas não, eu comprovei por A mais B que o Felipe pode até talvez estar falhando em outros aspectos, mas nesse KPI aqui, ele é o brabo. Então vamos referenciar por KPI. Acho que isso acaba sendo básico, bem feito também. Mínimo de número na disposição do vendedor ali para analisar. Vocês têm algo mais desse ponto assim, de dado também que seria legal implementar, nem que seja básico? Cara, igual a gente vem falando, né, eu sempre bato nessa tecla, dado para mim sempre é básico, porque ele sempre é uma ferramenta que te ajuda a contar alguma história, para descobrir alguma coisa e tal. Ele sozinho, por si só, não diz muita coisa, isoladamente e tal, mas ele é uma ferramenta que você utiliza para ajudar a contar uma história ou fazer alguma análise qualquer, né? Mas eu acho que é isso, começar com os dados básicos, taxa de conversão por etapa, ciclo médio por etapa, se possível, tempo médio de resposta, porque faz muita diferença, né? Mas se não for possível também começar sem e partir para evolução contínua, né? Melhoria contínua do processo. Você pode fazer com os dados a mesma coisa que a gente falou para fazer com o vendedor, né? Levanta tudo que você gostaria de ter, assim como tudo que você gostaria que o vendedor mudasse, né? Então levanta tudo, hierarquiza a ordem de importância do dado e vai adquirindo eles no seu processo aos poucos. Então, igual eu falei, a conversão do funil é o básico do básico do básico do básico, né? Quantos leads chegam, quantos eu marco call, quantos eu perco, quanto eu vendo e os motivos da perda. Beleza. Começa com isso. Não preocupa muito ainda dar um passo muito maior do que a perna, não. Analisa esses dados, mas aí se dedica a tentar entender eles e tudo. Aí, no momento que isso já estiver muito tranquilo, a gente colhe isso fácil, a gente registra isso fácil, o pessoal entende fácil. Agora eu quero tentar pegar um outro KPI novo aqui. Aí insere esse KPI novo, começa a tentar fazer a coleta dele a partir dali. Ah, Rodrigo, mas se eu não preparar tudo agora, depois eu não vou ter o histórico inteiro. Mas faz parte. Nem sempre você tem que ter histórico de absolutamente tudo que dá. Você vai, às vezes, falar, esse aqui, ó, pessoal, na hora que eu estou fazendo uma apresentação, esse dado aqui, a gente tem ele confiável de setembro para cá. Aí, antes de setembro, não, a gente não analisava isso ainda, a gente não tinha, porque não tinha condição de ter. Aí, agora, a gente analisa. Então, acho que também não é problema nenhum, e é uma forma da área de vendas se adaptando, né, até ela chegar no momento em que ela vai ter, de fato, uma cultura de dados, mas ela não começa de não ter dado nenhum para ter dado para caramba do dia para a noite, né? Perfeito. Gente, eu acho que deu aí de conteúdo. A gente faz uma recapitulação também do episódio mais uma vez, porque agora ficou tão difuso, fica até mais difícil de fazer. Eu vou tentar, aí vocês me ajudam a acrescentar aí. Então, a gente passou por alguns pontos aqui do que é um básico bem feito para o SaaS vender mais, sem tentar complicar muito a vida de quem vai fazer alterações aí, né? Não são alterações tão sistêmicas, são alterações mais pontuais que podem ajudar a ter resultado. O primeiro ponto é deixar bem definidinho qual a função de cada um. Então, o SDR, o Closer, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. O SDR filtrando e qualificando, o Closer fazendo as conversões. Faz ajustes na condução que eles têm que ter, passa um guia para eles de como eles devem se portar nas suas etapas. Então, o SDR saber ali mais ou menos algumas perguntas que são boas de serem feitas, o que ele precisa verificar na hora de filtrar. E o Closer também aprendendo a fazer uma investigação, não ficar só expondo a call, tendo uma etapa de fechamento ali organizadinha, onde ele fala o preço, onde ele extrai as objeções e quebra as objeções. Então, faz esses ajustes primeiro, né? Não é deixar o SDR e o Closer ele 100% livres para cada um vende do seu jeito, cada um atende do seu jeito, não tem padrão, não tem nada. Dito isso, forneça algumas ferramentas à disposição deles que vão ajudar muito eles no dia a dia. E aí o CRM é o básico do básico. Algumas automações mais simples para criar tarefas também é básico e dá para fazer. Fora isso, coloca ali um mapa mental à disposição que eles vão ter do lado ali na tela deles durante as ligações, que bate o olho e já lembra das coisas que precisa fazer em vez de ser um documento muito extenso. Você pode gravar alguns treinamentos também para eles poderem reassistir quantas vezes forem necessárias. Monta uma matriz de objeção, ou seja, compila tudo aquilo ali que pode dar problema para eles e já coloca as possíveis soluções para eles poderem ter à disposição e sempre lembrar para eles poderem quebrar aquelas objeções. Além dessa parte de treinamento e tudo, faz uma análise básica dos dados, então traz pelo menos os números macros ali de número de lead, de número de calls, de número de vendas para poder analisar com eles, mostrar as comparações entre o time e extrair conclusões a partir disso e faz algumas outras montagens de processo que são importantes, como, por exemplo, delimitar um número mínimo de follow-ups que eles vão ter ali dentro do fluxo de cadência, para também não deixar isso muito em aberto. Fazendo esses ajustes aí, provavelmente seu time já começa a performar melhor do que ele está performando no momento, e aí depois a gente parte para ajustes mais sistêmicos, mais estruturais, que vão mexer ali na raiz da área de vendas de fato, mas isso são coisas que você já pode selecionar, ver na sua empresa o que está sendo mais problemático no momento. Não, realmente, minha etapa de fechamento é muito fraca. Então, senta amanhã,
já elabora como é que você vai melhorar a etapa de fechamento, com a investigação das objeções, etc. Já passa isso para o time, vê esse resultado sendo colhido, vai para o próximo tempo. Não é uma alteração sistêmica, mas pontual. E acho que essa é a dica que fica aí do episódio para o pessoal. Perfeito, resumiu isso. bem. Fechado? É isso, galera. Até a Valeu. próxima. Valeu.